Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Então essas pessoas eram atraídas pela mensagem de João: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ao contrário do que se pensa, não é nenhuma mensagem dura essa. Pelo contrário, arrependimento, se vocês se lembrarem, eu já ministrei aqui dias atrás falando disso, que arrepender-se é voltar-se, é virar as costas para uma situação, para uma pessoa, e voltar o rosto para outra situação e para outra pessoa. Então, quando ele estava dizendo arrependei-vos, ele estava dizendo voltem-se para Deus, creiam novamente, acredite ainda, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que disse que enviaria o Salvador, ele vai enviar o Salvador. Isso porque há muito tempo, para mais de 700 anos, 800, quase 1000 anos atrás, já vinham os profetas anunciando, Isaías falando que Deus enviaria o Messias, e um menino nos deu, um filho nos nasceu, né? Anunciando que a Virgem daria à luz um filho, seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Então esse é o Salvador, o Messias. Então o povo, assim que ouviram Isaías anunciar, se encheram de alegria e de ânimo, de confiança e de esperança. Mas foram passando 100, 200, 300 anos, o povo começou a perder o ânimo. O povo começou a desacreditar, a desanimar. Os mais crentes acreditavam que seria para a geração futura, mas os seus olhos não viria o Salvador e nem a salvação. Então vem João Batista chamando o povo ao arrependimento, ou seja, voltem-se, confiam, acreditem, porque Deus, ele é fiel para cumprir a promessa que ele fez. Então o povo é atraído por esta mensagem. O pessoal de Jerusalém, da Judéia e toda a região circunvizinha vai até João Batista confessando os seus pecados. Verso 6 vai dizer: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então essa galera reconhecia e admitia o seu pecado, o seu estado, a sua condição de pecado, a sua incredulidade, a sua frieza, o seu estado onde estava comprometendo a sua fé, a esperança. Então eles iam lá e renovava, vamos assim dizer, a sua fé, confirmando a sua esperança, e um sinal de que eles estavam voltando para Deus e acreditando e confiando na promessa era ser batizado. Então, batizar-se era a renovação da aliança, a renovação da fé. Então, para os judeus que já esperavam e confiavam, então batizar-se era agora selar essa aliança de compromisso, essa fé, essa esperança no Deus que fez a promessa e é fiel para cumprir. Irmã Juliane Tomás, que Deus abençoe você e toda a sua família. Então você que está chegando agora, nós lemos Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Então, aqui nós vemos que o público que ouvia João Batista eram dois públicos distintos. Por isso ele tinha duas mensagens distintas. Então, não basta simplesmente nós anunciarmos a mesma palavra para todos os públicos. A palavra ainda é a palavra de Deus, mas o tópico, a mensagem, o contexto, ela varia. Ou seja, quando você prega para crente é uma coisa, quando você prega para quem é descrente, já não acredita mais, então é outro tipo de mensagem. É a mesma palavra, mas tomando um outro foco. E quando se trata de religioso, aí piorou, aí a situação é difícil, o caldo entorna e o trem fica louco. Então nós vemos aqui que João Batista ele tinha dois públicos diferentes. Um era aqueles que ouviam falar, ouviam a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Então vemos aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do verso 5. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele faz uma pergunta. Produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então essa é a mensagem de João Batista, anunciando o reino dos céus, anunciando que está próximo, que está ao alcance das mãos, está dentro de cada um daquele que abrir o coração e deixar o reino de Deus entrar e ter a vida transformada. Então, quando o povo começa a ouvir essa mensagem, eles se animam, eles se dirigem para o deserto. Veja bem que não é João que vai até eles, eles vão até João. A mensagem era tão agradável, tão atraente, a mensagem era tão fascinante, tão desejável, que eles agora iam atrás de João Batista, porque eles queriam ouvir de perto esta mensagem, esta palavra. Eles queriam viver de uma forma mais próxima esta palavra. Então eles se dirigem até João Batista, que está no deserto anunciando, pregando e falando. E eles confessando do seu pecado, ou seja, a incredulidade, confessando da dureza de coração, confessando já que o seu desânimo, mas acreditando ainda na promessa. Eles voltam-se a Deus, eles creem no Senhor. Mas então essa multidão começa a fluir para o deserto, começa a fluir para João Batista, e João agora começa a ter seguidores, ele começa a ter likes, ele começa a ter uma galera muito grande seguindo, ouvindo, prestando atenção, e começou a juntar pessoas. E nisso os fariseus e os saduceus ficaram sabendo que estava se levantando um novo líder. Quem seria esse cara que está arrastando multidões? Ele nem vai até elas, elas vão até ele. Então eles começam a se infiltrar no meio deste povo, mas eles não foram lá confessar pecado e ser batizados. Eles foram lá para observar, eles foram lá para especular, eles foram lá para sondar, para juntar material, para depois combater, para ter do que acusar ou ter alguma coisa para falar. Eles não estavam indo atraídos pela mensagem. Eles estavam lá porque agora estava surgindo um novo líder. Porque estava surgindo agora no deserto alguém que estava atraindo multidões. Alguém que estava pregando e as pessoas estavam indo ao encontro dele. Então ele percebe que no verso 7, mas, veja bem que ele coloca um mas. Por que o mas? Porém, esse mas também serve de porém. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então eles confessavam o pecado e João os batizava como um sinal de que eles estavam reafirmando os votos, a aliança, o compromisso, a fé, a esperança no Messias, no Salvador. Mas então, no verso 7, ele diz: mas, porém, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Primeiro ele os chama de raça de víboras, por causa do veneno, por causa
sagacidade, por causa do dano que eles poderiam causar e estavam causando. Então ele os chama de raça de víboras e pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então essa pergunta remete ao passado. Quem? Veja bem que nós estamos aqui depois do cativeiro babilônico, depois do retorno, depois de muito tempo. Dizem os estudiosos que entre o Novo e o Antigo Testamento, ou seja, depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, depois do último profeta do Antigo Testamento, por volta de 400 anos não se levantou profeta. Mas agora então surge um profeta, João Batista. Então as multidões vão para lá, porque é atraída pela mensagem. Mas tem um grupo de pessoas que vai para lá, mas eles não vão atraídos pela mensagem. Eles vão atraídos pela curiosidade. Eles vão atraídos agora pelo ciúme, pela inveja, sei lá o quê. Mas não era por causa da mensagem. Não era por causa da palavra, não era por causa da promessa, porque eles não estavam confessando os seus pecados e nem se batizando. Eles estavam ali para se opor, eles estavam ali para criticar, eles estavam ali para buscar argumentos, armas, alguma coisa para poder contestar João Batista. Então ele faz uma pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Qual é a resposta para essa pergunta? Qual que é a resposta para essa pergunta? Quem que no passado, quem que antes de João Batista anunciava o reino de Deus, anunciava o Cristo, anunciava a salvação, anunciava até mesmo os juízos? Quem é que fazia isso? Os profetas. Então ele fala para ele: quem vos ensinou? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os profetas. Eram os profetas os anunciadores das boas novas, mas também do juízo de Deus. Advertindo ao povo: arrependei-vos, convertam-se, abandonem os seus maus caminhos. Nós vemos Isaías, Malaquias, nós vemos Ezequiel, Joel, Abacuque, todo mundo falando. Então quem é que ensinou o povo a evitar ou fugir à ira futura de Deus, mudando a sua maneira de viver e de agir? Os profetas. E agora eu pergunto: o que é que os antepassados, os pais dos religiosos, dos fariseus e dos saduceus faziam com os profetas? Matavam, lançavam nos calabouços, expulsavam das cidades, amaldiçoavam, zombavam, não acreditavam. Então o que ele está fazendo é uma pergunta retórica, ou seja, aqueles que ouviram a pergunta sabiam a resposta. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Só tinha uma resposta: os profetas. E o que eram feito com os profetas? Eles eram rejeitados. Jesus Cristo lá na frente vai contar uma parábola, né, falando a respeito disso, que um dono da vinha arrendou a sua vinha para uns vinhateiros e, chegado a época da colheita, ele envia os seus servos para receber a parte que é do dono da vinha, que ele tinha arrendado. Então os arrendatários, eles espancam e matam os empregados do dono da vinha. Ele então envia outros empregados e o dono da vinha, aliás, os arrendatários da vinha, mata os empregados, espanca os empregados do dono da vinha. Por fim ele diz: enviarei o meu filho, por certo hão de respeitá-lo. Então quando os arrendatários viram o filho do dono da vinha, eles pensam: eis o herdeiro, matemo-no, e então a propriedade será nossa, porque o dono da vinha não vai ter para quem deixar. Então essa parábola estava falando para os fariseus também, indicando que os antepassados, os pais dos religiosos, dos fariseus e dos saduceus, eles perseguiam os profetas, matavam os profetas, espancavam os profetas, rejeitavam os profetas e as profecias. Mas João está garantindo que, embora
e tenham matado os profetas e rejeitado a profecia, aquele que fez a promessa é poderoso para fazer cumprir. Então nós vemos aqui João fazendo essa pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira futura? E daí dá um tempo para eles pensarem e continua dizendo: produzir frutos dignos de arrependimento. Ele está chamando eles: não sejam como os vossos pais, que rejeitaram as profecias, que rejeitaram os profetas, que não acreditaram nas profecias, que lançaram os profetas nos calabouços, que recusaram os profetas e mataram muitos deles. E está dizendo: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto, não basta dar fruto, toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele está falando o juízo de Deus. O mesmo Deus que fez a promessa do Salvador e da salvação, também é o mesmo Deus que falou do juízo e da vingança do Senhor. E eles não deram ouvidos, os seus antepassados, os seus pais não deram ouvidos, mas aquele que fez a promessa é poderoso para fazê-la cumprir. Então, o que o João Batista está dizendo para eles: ainda que os vossos pais rejeitaram, vocês têm a oportunidade de receber em vossos corações a palavra, a promessa e a profecia. Vocês têm a oportunidade hoje. Mas João falou de uma forma mais ríspida, porque nós vemos que João ele era amável com o pecador. Ele era amigável. Os pecadores vinham até ele, confessavam os pecados, ele batizava e os liberava. Vai na tua força, vai confiando, vai crendo, vai esperando, permaneça firme. E eles seguiam. Mas os fariseus, eles não vinham confessando os seus pecados. Pelo contrário, eles vinham apontando talvez os erros dos outros, os pecados dos outros, procurando algo do que falar a respeito do ministério de João. Tem coisa errada aí. Então, os religiosos da época tinham um problema sério. Eles não eram capazes de admitir a sua condição de pecadores e a necessidade de arrependimento, a necessidade de conversão, a necessidade de mudança de direção. Muitas vezes eles diziam: quando você chegou aqui nós já estávamos, alegando tradicionalismo, alegando longevidade de ministério. Nós já estávamos aqui quando você chegou. E muitas pessoas hoje ainda agem desta forma, por causa que no meu tempo era desse jeito. Eu não quero aqui me prender essas coisas, mas tem horas que nós nos valemos do tempo. Queremos dizer, autenticar, como que sendo verdadeira a mensagem e aquilo que anunciamos, alegando tempo. Faz 50 anos, faz 200 anos. Pode até ser. Mas então agora do tempo já era alegando o muito tempo que eles já viviam e anunciavam e falavam, e sempre foi daquele jeito, e agora chega um novato, chega um batista dizendo diferente, mas ele não estava diferente. A mensagem ainda era a mesma, a metodologia poderia ser diferente. Então, hoje, as pessoas se inquietam muito com metodologia. Então, Deus não mudou, mas os tempos mudaram. As coisas mudaram. E tem coisas que não mudou a mensagem. Mudou-se a metodologia de anunciar, de cultuar, de adorar, de crer e de anunciar. Mas daí muitos se põem contra e alegam que o tempo que eles têm é suficiente
para questionar, suficiente para reprovar a forma, a maneira, a metodologia do outro. Então não cabe a nenhum de nós. Nós só precisamos é nos renovar. Você pode estar 30, 50 anos no teu ministério, mas o importante é renovar-se todos os dias. Todos os dias renovar-se. Ainda que alguém tenha 50, 60 anos de vida com Deus, mas se ele não se renovar, ele fica para trás. Então, a importância de renovar-se constantemente, diariamente, para não acharmos que está todo mundo errado e somente nós estamos certos porque nós já fazemos isso há tanto tempo. Então, João, ele vem dizendo a esse povo, ele vem anunciando a essa galera: quem vos ensinou a da ira futura? Foram os profetas. O que eram feito com os profetas que anunciavam o reino dos céus, que anunciava a vinda do Messias, que anunciava a salvação, que anunciava a redenção, que anunciava até mesmo o juízo? O que eram feito deles? Eram rejeitados, eram desprezados, eram mortos, assassinados, lançados nas covas, aprisionados até morrerem. Então, João vem lembrando a eles: essas que vocês rejeitaram, seus antepassados recusaram, e os profetas que foram rejeitados, está se cumprindo nos vossos dias aquilo que foi prometido. Então ele diz: o machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, para mim, para nós, hoje, o Espírito de Deus está dizendo que não é o tempo que nós temos de crer, não é o tempo que basta que seja o suficiente. O que importa é uma vida renovada permanentemente, constantemente na presença do Senhor. Eu preciso e você precisa diariamente. A igreja tem a ceia. Uma vez por mês, nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele vai... Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Verso 23, ele vai dizer: pois eu recebi do Senhor que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer deste pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Tá. Então nós vemos aqui que a igreja de Jesus Cristo, periodicamente, de tempos em tempos, ela se reúne para celebrar a ceia do Senhor. E o que é lembrado na ceia do Senhor? Nós lembramos que nós, estando no estado de pecado, precisamos de um Salvador. O pão simboliza o Deus que se fez homem, Jesus Cristo encarnado. Promessa que foi feita através do profeta Isaías. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu. O cálice com o suco da uva simboliza o sangue que foi vertido na cruz. Aquele
que derramou sangue para nos resgatar, para nos trazer de volta, para perdoar o nosso pecado. Então a igreja, o crente, as pessoas que creem em Deus não pode jamais se esquecer do nosso estado de pecado. Pecado no hebraico tem uma alusão como errar o caminho. E pecado no grego, no Novo Testamento, errar o alvo. Ou seja, é como que eu tenho um caminho para caminhar, mas eu tomo um caminho diferente. Eu tomo um outro caminho, eu errei o caminho. Então eu preciso voltar para o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando eu estou crendo, quando eu estou permanecendo na fé e admitindo que eu errei o caminho e eu preciso voltar para o caminho e somente Cristo pode me trazer para o caminho, então eu tenho essa consciência e todo mês a gente vai lá e celebra a ceia do Senhor. Para sempre nos lembrar, para que nunca venhamos a nos esquecer que foi Ele, foi Jesus, quem veio com o propósito de nos trazer para Deus, para o propósito, para o projeto, nos trazer para as promessas de Deus. E no grego, como eu falei, é errar o alvo. Ou seja, nós temos um alvo a atingir. Como que uma flecha que é lançada, ela tem uma direção, ela tem um alvo a acertar. Mas as condições climáticas do vento, a direção do vento, a distância, pode interferir na trajetória e a flecha errar o alvo. Então Deus, quando Ele nos criou com um propósito definido, com um projeto definido, com um alvo definido. Mas nós erramos, nós saímos do caminho, nós saímos da direção e erramos o alvo. Então Jesus Cristo vem para nos trazer para o caminho, nos trazer para o alvo. Então é Ele quem faz isso. Então pecado não é o que eu faço de errado. O que eu faço de errado é uma consequência de estar no caminho errado. Então o erro que eu pratico, o erro que você pratica, ele não é o pecado em si, ele é o resultado, ele é a consequência, ele é o efeito. Então o nosso mal, muitas vezes, é querer corrigir o efeito, né? Vamos dizer assim, a pessoa que rouba, ela fica tentando não roubar. A pessoa que mente, ela fica tentando não mentir. Então ela está tentando corrigir o efeito, mas se ela está no caminho errado, o efeito vai continuar, porque o caminho errado não tem como você chegar no lugar certo indo pelo caminho errado. Não tem como você atingir o alvo se você estiver na direção errada. Então Jesus Cristo é aquele que nos traz para o caminho, é aquele que nos traz para o propósito, é aquele que nos traz para o projeto de Deus. E somente Ele pode fazer isso. E não tem como eu, nem você, por nós mesmos, pela nossa capacidade, pela nossa força e inteligência, alterar o nosso destino. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Então, quando eu confesso o meu pecado, então eu estou admitindo, para mim mesmo, estou admitindo diante de Deus e diante do mundo, que eu estou no caminho errado e eu preciso mudar o meu caminho, eu preciso mudar de direção, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, não há nada que eu possa fazer. Então eu entrego a minha vida a Cristo e Ele põe-me no caminho. Ele me traz para o projeto, Ele me traz para o alvo, Ele me direciona para atingir o alvo. Então, isso era que o povo, de uma forma geral, estava fazendo, chegando diante de João e admitindo: estamos no caminho errado, fizemos muita coisa errada, e não adianta querer consertar ou alterar o efeito do pecado. Nós precisamos alterar o estado, é a caminhada, o modo de viver, e somente Jesus Cristo pode fazer isso. Então eles saíam dali confiante, crendo que o Messias estava chegando, o Salvador estava vindo e traria salvação e esperança para todos eles e para todos nós. Então
É isso que nós precisamos entender. Quando nós celebramos a ceia é para o pecador. Então, quando eu examino a mim mesmo, eu chego à conclusão de que eu, estando num estado de pecado, num caminho errado, num caminho alternativo e não atingindo o alvo, eu preciso de alguém que me salve, que me traga para o propósito, que me traga para o projeto de Deus, que me leve até o alvo. Então, quando eu confesso a Cristo, quando eu faço exame de mim mesmo, não tem outra conclusão. Tem pessoas que fazem análise e eu pequei esse mês, eu não posso tomar ceia. Muitas pessoas pensam assim: esse mês eu cometi um erro grave, ou um erro pode não ser tão grave, mas eu prefiro não participar da ceia. A ceia é exatamente para aquele que tem consciência de que é pecador. Então, aquele que come e bebe indignamente não é o que come e bebe porque pecou. É aquele que, tendo consciência de que Jesus Cristo é o Salvador, é aquele que pode mudar o trajeto, o meu caminho, a minha vida e me levar ao alvo, tendo consciência disso, ainda continuo no caminho errado. Continuo, às vezes, tentando reparar o efeito do pecado, mas não entrego a minha vida a Cristo. Ele não dirige, Ele não governa a minha vida. Então, indignamente é ter a consciência, mas continua no caminho errado, sabendo que está errado. Não é a questão do erro em si. Porque o pastor Carlos ainda ministrou ontem, falando isso, né? A respeito de que nós, por mais que tenhamos a revelação, no caso de Pedro, que teve uma grande revelação, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma revelação que não foi muita gente, foi só Pedro que recebeu essa revelação direto, que o Cristo mesmo disse: não foi carne nem sangue que a gente revelou, foi o meu Pai. Então ele recebeu uma revelação diretamente de Deus. Isso não impediu ele de negar a Cristo. Isso não impediu ele de voltar para a pesca. Então, por mais que nós tenhamos a consciência, a revelação de quem é Cristo, nós podemos errar. Mas o erro não é o resultado de um caminho errado. É um erro de uma falta de vigilância, uma falta de zelo, muitas vezes. Mas eu estou lutando, eu estou crendo, eu estou confiando, eu estou em Cristo. Mas quando eu dou aquela relaxada, eu muitas vezes, né, não estou muito atento, estou adormecido, eu erro. Então, é admitir que errou, admitir que fez algo que é errado, então você confessa o seu pecado, volta-se e participa da ceia. Mas primeiramente confessa o pecado. Admita que errou, admita que fez algo que não deveria fazer. E mais, o teu coração está doendo por causa do erro que foi praticado. O teu coração está quebrantado, está entristecido por causa do pecado que foi cometido contra um Deus que é santo. Então você confessa e toma a ceia. Então a ceia não é para o que não peca. A ceia é para aquele que, estando em estado de pecado, tem consciência de que vive no estado de pecado, o estado dele é de pecado, não caminho, não é caminho de pecado, é estado de pecado e não caminho de pecado. Então existe aqueles que estão no estado de pecado e aqueles que estão no caminho de pecado. Então se eu tenho consciência de que Jesus Cristo é o Salvador e eu estou no caminho de pecado, sei que é um caminho errado e o resultado não vai dar nada que presta, e ainda participo da ceia, então eu estou participando indignamente, porque eu estou sabendo, eu creio, eu entendo, eu conheço. Agora, se eu estou no caminho que é Cristo, isso não me impede de errar, mas eu ainda acredito que é possível viver sem pecado. É possível viver sem pecado. O pecado ele não é uma necessidade, não é uma obrigação. Mas nós pecamos quando vacilamos, nós pecamos quando não estamos atentos, nós pecamos quando não estamos vigilantes.
E daí recobramos o juízo e a vigilância, admitimos o erro, confessamos o pecado e chegamos diante de Deus e participamos da ceia, ou seja, anunciando que Ele é o Cristo, o Deus que se fez homem e morreu na cruz para nos salvar. Então eu permaneço em Cristo, eu permaneço na fé. Então aquele que está em estado de pecado, Jesus Cristo sempre foi longânimo, tolerante com o pecador. Agora, com o religioso, aí era diferente. Com os religiosos, ele era mais duro, ele era mais incisivo, ele era mais direto, ele batia de frente. Ele batia de frente, porque eles se levantavam contra ele e ele respondia na mesma altura. Mas o pecador sempre, o pecador que tem a consciência que é pecador, chegava diante de Jesus Cristo, era abraçado por Jesus, é amado por Jesus, é perdoado por Jesus e é transformado por Jesus. Agora aquele que bate no peito e acha que por causa da tradição, que por causa do tempo, por causa do conhecimento, por causa do tanto que ele já leu a Bíblia, por causa do tanto que ele já pregou, por causa do tanto que ele já cantou, por causa do tanto que ele já pregou, ele já pode ir direto para o céu. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Então que Deus nos guarde, que Deus nos livre de o nosso coração tornar-se tão soberbo a ponto de acharmos que por causa do tempo, por causa da tradição, por causa daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, nós já somos assim, temos um crachá VIP dos céus. Então os céus é para o pecador que se arrepende, mas o arrependimento não é uma vez só na vida. Arrepender-se, volte-se a Deus todos os dias, o tempo todo, virando as costas para o mundo, virando as costas para as trevas. Tem até uma canção que diz, né? É Girassol, se eu não me engano o nome da canção. Virando as costas para as trevas e a face para a luz. Então isso é arrepender-se o tempo todo, virando as costas para o mundo e a face para Deus. Mas só que tem hora que o mundo te atrai e você dá aquela olhada. Você, eu, todo mundo. O mundo, quando eu falo, tudo aquilo que é desta vida, desta terra. Que muitas delas são necessárias, mas não são indispensáveis. Que são necessárias para viver aqui, mas não é tudo. Não é o mais importante. E às vezes não chega nem a ser pecado. Não é nem um pecado grave. Não chega nem a ser um erro. Mas é uma distração. Nos distraímos. Paulo vai dizer que aqueles que foram chamados não se embaraçem com as coisas dessa vida. Ou seja, os embaraços não é necessariamente pecado. São coisas que nos prendem, são coisas deste mundo, desta vida, que impedem o nosso caminhar. Embaraçar, ou seja, eu nasci na roça. E às vezes acontecia daqueles franguinhos novos se enrolar em uma linha e enrolava um pé e de um pé ia passando por outro, quando pensava que ele estava todo enrolado e não conseguia caminhar. E às vezes nós estamos enrolados com os pés, as mãos atadas e não foi ninguém que pôs. Ninguém pegou aqueles pintinhos e enrolou. Eles encontraram uma linha, um pedaço de corda, sei lá, às vezes uma embira, um barbante, sei lá, crina de cavalo, eles encontravam cabelo do rabo de cavalo, eles encontravam e enrolavam nos pés quando pensavam que não, eles mesmos tinham se atado. Não é necessariamente pecado, é coisas que embaraçam a nossa vida. E isso faz com que nós prejudicamos a nossa vida com Deus. E nós precisamos caminhar em Cristo, vencer em Cristo. Ter a consciência de que é Ele, só Ele, não tem outra forma, não tem outro meio, porque foi Ele que se fez homem, morreu na cruz, derramou sangue para nos resgatar, não foi mais ninguém, não foi mais ninguém. Então quando Paulo está aqui escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo isso. O que eu recebi do Senhor eu vos ensinei. Jesus Cristo na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, deu graças, partiu e entregou ao seu discípulo, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós.
Então, fazer isso em memória de mim. Então, nós precisamos recordar, lembrar sempre quem é o nosso Salvador. É Jesus Cristo. Eu não posso cair no erro de pensar que a minha salvação, o meu resgate, é por causa da minha vida de pureza, de santidade, por causa que eu faço isso, mas não faço aquilo de forma nenhuma. É Cristo. E às vezes o que acontece é que o religioso, eu não faço isso, fulano faz. Ele vai para o inferno. Ele está condenado. E nos esquecemos que aquele que hoje nós apontamos e dizemos que ele está condenado, amanhã ele tem um encontro sobrenatural com Cristo, entrega a sua vida, é transformado e é liberto e tem a salvação garantida. E nós nos embaraçamos com as crenças limitantes que eu preguei esse dia atrás, nos embaraçamos e nos perdemos. E ao invés de ser um instrumento de Deus para anunciar o Evangelho, o Reino e a salvação, tornamos-nos acusadores dos nossos irmãos. Ocupamos o lugar do diabo, que quem é o acusador dos irmãos é o diabo. Mas às vezes o diabo já nem precisa mais fazer isso, porque já tem gente o bastante para fazer. Então os fariseus, os saduceus, eles faziam isso. Eles ocuparam o lugar que era do diabo, acusador dos irmãos. E eles acusavam todo mundo. Eles eram santos. Por quê? Porque eles tinham roupas longas, os filactérios eram alargados, eles não faziam isso, eles lavavam bem as mãos, eles não comiam aquilo outro, e os outros todos eram considerados por eles como pecadores. Quando Jesus Cristo ia lá e estava com alguém, falou: quem é este que anda com pecadores? Quem é este que come com os pecadores? Jesus Cristo, o Salvador. Então ele veio para os pecadores. Jesus Cristo não tem prazer nenhum no pecado, mas ele se alegra muito com o pecador que se arrepende. Ele se alegra muito com o pecador que tem consciência de que é pecador e precisa de um Salvador. Mas Jesus Cristo, ele tem, sei lá, urticária daqueles que acham que não são pecadores, que já são santos, VIPs, têm entrada garantida no céu. Por causa disso, por causa daquilo outro. Nunca é por causa do Cristo, nunca é por causa da cruz. É sempre por causa deles, por causa do que fazem, por causa do que são, por causa do tempo, por causa do conhecimento, por causa de tantas coisas. Mas nós, que temos consciência do nosso pecado, estamos constantemente participando da ceia, examinando-nos a nós mesmos. Falando: Senhor, eu estou em estado de pecado. Tu não me criou um pecador, mas eu, estando em estado de pecado, num caminho errado, errando o alvo, o efeito é sempre danoso. Então não basta eu querer corrigir o efeito do pecado. Eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Então ele vai me trazer para o propósito. Ele vai me trazer para ele, que é o caminho. E ele vai me levar até o alvo. Ele me levará até o alvo. Então, eu, você, todos nós, dependemos exclusivamente de Jesus Cristo. Totalmente de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, já disse Jesus Cristo. Então, não há mérito nenhum naquilo que nós fazemos ou naquilo que deixamos de fazer. O que nós precisamos é permanecer crendo, permanecer na fé, o Evangelho. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que se entrega e deixa Jesus fazer o que ele tem que fazer. Um abraço para vocês todos, que Deus abençoe grandemente. A irmã Cecília aqui fez os seus comentários. Julgar é papel de Cristo, não do homem. Isso, Jesus, hoje ele é o nosso advogado, lá na frente ele vai ser juiz. Então não cabe a nós, é isso aí, irmã Cecília, não cabe a